Bom, gente, nós vamos falar sobre filosofia e sociologia e uma lei que está em tramitação lá no... Está em tramitação. Primeiro, bom, por que eu vou falar sobre sociologia e filosofia? Porque eu acho matérias fundamentais que deveriam estar sempre em pauta na escola, principalmente porque elas ensinam o básico, né? Viver em sociedade e raciocinar um pouquinho, que a gente precisa raciocinar. Bom, na verdade, a sociologia é uma ciência, considerada uma ciência, tá? E ela é para você tentar compreender a forma com que as organizações funcionam, tá? O modo com que nós convivemos em sociedade, tá? Então, normalmente, a gente olha a parte social desde lá atrás até os tempos atuais, estudamos sociólogos, filósofos, para poder compreender o que é viver no meio, o que é respeitar o outro, e a gente está precisando disso. Já a filosofia, ela te ensina a questionar as coisas, tá? E aí você vai estudar um pouquinho de filosofia antiga, medieval na escola. É muito complicado filosofia, porque começa com Platão, Nietzsche, que eu não sei falar esse nome, e aí vai aqueles nomes, aí aquele povo que você não sabe o que eles pensavam naquela época, e vem aquelas perguntas que você não entende, porque na verdade a gente não estuda da forma correta, porque o negócio da filosofia é que você tem que entender aquela época, você tem que compreender o meio com que se vivia, o que acontecia, para poder falar, Pitágoras falou isso, porque Pitágoras era um filósofo, tá? Ele era um matemático, mas ele também era um filósofo. Na verdade, a maioria dos filósofos eram matemáticos, e a matéria é vice-versa. Porque o que acontece? Se você questionava as coisas, você estudava essas coisas pelas quais você questionava. Então, os físicos, eles costumavam ser um pouco filósofos. Por quê? Porque a partir do momento que você observa o meio e estuda o meio que você vive, né, as coisas que acontecem, você passa a querer compreender aquilo. E às vezes, para você compreender aquilo, você tem que estudar aquilo. E para você estudar aquilo, aí você precisa de umas formulazinhas novas. Então, mas o que acontece? Tem um projeto em tramitação. Eu não sei se quando o link for, ele ainda vai estar em consulta pública. Mas é o projeto de lei do Senado, número 193, de 2016. A autoria é do senador Magno Malta. E a ementa inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional de lei que trata a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Programa Escola Sem Partido. E aí tem para ler o texto completo. Eu não vou ler o texto completo para você, porque tem 8 páginas, né? Fica inviável. Mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Nessa lei, resumidamente, ela fala primeiro do artigo 2, que pede a neutralidade política, ideológica, né? Pede para ser respeitada a pluralidade de ideias no meio acadêmico, porque cada um tem uma ideia diferente, uma visão diferente, né? Pede liberdade de crença, pede a liberdade de aprender e de ensinar, tá? Por que isso acontece? Porque, vou dar um exemplo em história. Você vai ensinar nazismo. Meio que você não pode falar que eles estavam errados. Meio que você tem que expor o que era o nazismo, a concepção que Hitler tinha, e você tem que expor a concepção que as outras pessoas tinham, porque iniciou-se uma guerra por causa disso, né? Então, você vai colocar os lados das coisas e colocar o aluno para pensar. O problema é que, normalmente, dentro da escola, você já ensina que é errado.
E eles não querem isso. Eles querem que você chegue e fale, ó, ditadura militar no Brasil. Aconteceu por isso, isso, isso. Te dou os prós, te dou os contras, e aí você decide. Foi bom, foi ruim. Só que lógico que qualquer matéria que é dada, que é ministrada, a concepção do professor meio que entra ali no meio, querendo ou não. Às vezes você acaba dando a sua opinião sobre determinados assuntos. O que eu acho certo é que se você dá a sua opinião, você tem que abrir um espaço para o aluno questionar também. Porque cada um cresce numa crença diferente. Não é porque você é católico que todo mundo é católico, né? E aí essa lei também fala sobre isso. Fala que o professor não deve tentar cativar os alunos para próprios interesses, opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Então, você não deve chegar e falar assim, olha, eu apoio tal partido, porque esse partido é o melhor. Na verdade, isso já é proibido por lei, tá? Se você não sabe, em locais públicos, pessoas que são... por exemplo, eu sou professora de uma escola pública, eu não posso chegar na sala de aula e eu ir com uma camiseta partidária ou pregar uma coisa no meu carro de partido e sair desfilando lá e pôr no estacionamento. Eu não posso fazer isso, tá? Porque, de certa forma, eu trabalho para o Estado independente de que partido tá lá. Eu tô lá por causa de um concurso público. Eu também não posso prejudicar ou constranger alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas, ou a falta delas. Bom, eu acho que isso já entra meio que naquela regra de convivência, né? Tudo tem limite. Eu falo muito isso em sala de aula, acho que tudo tem limite. Então, assim, para começar a constranger uma pessoa, independente se é aluno, professor, aluno, é uma coisa, assim, né? Que não cabe a ninguém constranger ninguém por causa de nada disso, tá? O que eu acho é que deve ser promovido mais debates na escola sobre aceitação, porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas não aceitam, sabe? Elas não aceitam que você pode ter uma opinião diferente da delas, elas não aceitam que uma pessoa pode só ter uma preferência diferente da sua. Tem gente que não gosta de chocolate. E daí sobra mais para mim. E aí ele fala sobre fazer propaganda político-partidária, tratar de questões políticas, fala sobre respeitar o direito dos pais, do aluno, sobre educação religiosa, que eu acho super certo. Até hoje em dia, a educação religiosa na escola mudou muito. Bom, não sei, a maioria das escolas pelo menos mudou. Porque você não... Antigamente, a educação religiosa era meio que uma educação católica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a educação religiosa é você ensinar a respeitar, matar errado, coisas de senso comum, certo? Até porque você não pode obrigar alguém a ter uma religião só porque você tem ela. E aí também fala sobre um monte mais de coisas. E tem uma parte, eu tô tentando achar aqui pra meio que falar. Fala sobre material didático, avaliação de integração, mas não é isso. Ah, tá. Aí ele vem com a justificativa. Aí ele fala que é notório que professores e autores de materiais didáticos utilizam suas aulas e suas obras para tentar obter a adesão a determinadas correntes políticas e ideológicas. Bom, tá aí a importância da filosofia e da sociologia. Você ensina a pessoa a conviver no meio e ensina ela a raciocinar. Porque olha só, já aconteceu comigo, por exemplo, de alguém vir com determinadas ideias, falar na minha cabeça até, e você tem que ser uma pessoa que você tem um filtro. Escutei, raciocinei. É besteira? Deleto. Escutei, raciocinei, alguma coisa me serve? Eu vou pegar aquela alguma coisa que me serve. Entendeu? O que as pessoas não entendem é que hoje em dia muita gente é influenciada porque não tem esse filtrozinho. Escuta, fala, nossa, que interessante, parece que isso está certo. Mas o parece que isso está certo não quer dizer que isso está certo. Você tem que ir atrás do que realmente, né? E aí fala
também sobre liberdade de consciência, né? Sobre caráter do ensino, não anular e não restringir a liberdade de consciência, que eu acho certo, né? Mas o que eu não entendo é o seguinte. Como é que eu explico o que eu não entendo? O que eu não entendo é que, em teoria, tudo que tá nisso já é garantido pela Constituição, que hoje nós temos. Você não deve discriminar ninguém. Você não deve tentar colocar na cabeça de qualquer pessoa uma ideia que seja sua. Logicamente que quando você tem crianças ali é mais fácil de você manipular. Ficou forte essa palavra, mas é mais fácil você manipular uma criança do que você manipular um adulto, certo? E até porque essa lei fala que o Estado ele se define como laico. Então, ele deve ser neutro em relação à religião. E o sistema de ensino, ele deve ser determinado a partir de uma moralidade e a partir das leis, né, que estão ali. Interessante que você leia realmente. São 8 páginas, você tem preguiça de ler, mas leia.